italianos, alemães, espanhóis, franceses, o Brasil sempre esteve de braços abertos para receber gente do mundo inteiro. E o meu pedaço do Brasil de hoje desembarca na região sul do país para entender como esses imigrantes conseguiram se desenvolver aqui no solo brasileiro. E aí, vai um chimarrão para aquecer? Você já viajou para a região sul do Brasil? Já. Já? O que você achou? Achei lindo. É? Eu fui para Santa Catarina. Conheço bem Floripa, conheço Porto Alegre. Vocês conhecem isso aqui? Conheço. Já experimentou? Já. Eu tive lá na região sul do Brasil, em Bento Gonçalves, Sim. e me ensinaram a fazer um chimarrão e eu aprendi várias coisas. Por exemplo, que o chimarrão tem que ter uma ordem para ser passada. Eu não? conheço uma ordem Guarani para ser passada. Qual Eu é? não sei qual é a tua. Mas eu tô interessado na sua. Qual A é? minha é assim. Você me entrega com as duas mãos Aham. e eu recebo. Eu vou te entregar o chimarrão já virado com a boca para você. Olha, E você vai receber por baixo. Então eu entrego aqui, por aqui. e você vai receber, vai E aí pegar. você Consome, e daí você vai entregar para ela, você vai virar, né? assim. Isso, virar. E eu pego por baixo. É, e ela vai pegar por baixo. A gente não podia vir ao Rio Grande do Sul e não falar do chimarrão, né? Tradição gaúcha. E aqui em Bento Gonçalves tem uma casa exclusiva dedicada à erva mate, no Caminho das Pedras. E a Paula é proprietária, né? Exatamente. E como toda gaúcha, adora um chimarrão. Tomo todo dia. Ô Paula, o chimarrão faz parte da cultura do gaúcho, né? Exatamente. O chimarrão ele faz parte da nossa aculturação. É uma tradição que começou com os nossos índios guaranis e quando os imigrantes italianos chegaram na nossa região, eles substituíram o café, porque nessa região, em função do frio, não tem. Então eles matavam a fome, apartavam o frio e eles também conseguiram transformar isso numa indústria e fonte de renda. E o chimarrão também tem muitos benefícios, né, para a saúde. Exatamente, ele é muito semelhante ao chá verde nessa questão das propriedades. Ele é digestivo, diurético, combate o mau colesterol, antioxidante, inibe a fome, então ele auxilia também no emagrecimento e diversas outras já estudadas e comprovadas. Esquenta o corpo também no frio que faz aqui no Rio Grande durante o inverno. Exatamente, e tem cafeína, então ele ajuda a acelerar o metabolismo, dá uma acordada, né? E tem todo um ritual para tomar o chimarrão, né? Eu soube disso aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, eu vou ensiná-los então como a gente prepara o chimarrão na forma tradicional. Vamos lá. Muito bem. Então a gente coloca na cuia, Bruno, 2/3 de erva mate. O nosso ponto de referência é até esse estreitamento que a cuia tem. A gente chama de pescoço da cuia, né? Então até essa partezinha. Com a própria mão ou com essa tampa que a gente chama de cevador, eu fecho a cuia, viro ela de cabeça para baixo, agito um pouco para que a erva mate desça e quando eu retorno, deixo a cuia inclinada e aqui forma o espaço para a gente colocar a água. Olha! Mantendo ela nessa inclinação, eu coloco água morna. É importante nunca começar o chimarrão direto com água quente, senão a erva mate acaba perdendo o sabor natural. Vou Nossa, eu já senti o cheirinho aqui. Cheirinho, sim. E aí agora você mexe ou não? Não, esse é um detalhe importantíssimo no chimarrão. Essa água ela vai formar a barreira para que a erva mate não caia. Ela vai compactando ali e depois que ela firmou essa erva mate, eu vou colocar a bomba, que é o nosso canudo. Que essa aí tem até uma redinha. Exato. Né? Esse filtro ele não deixa que entre o pozinho da erva mate na bomba, para que ela não tranque, não entupir, né? E facilita. O pozinho não é um problema no chimarrão, na verdade ele é fibra, então acaba sendo até benéfico para o nosso organismo, mas tem gente que não tem prática, não gosta desse pozinho, então o filtro auxilia. Então a gente mergulha a bomba aqui no meio da cuia
e torce aqui pro ladinho da erva mate para que ela fique firme. E aí tá pronto o chimarrão. Agora, eu vou fazer uma indelicadeza só porque eu sou, porque aqui no Rio Grande do Sul, a ordem é primeiro as damas, mas aqui no Rio Grande do Sul é o da direita. Então eu teria que começar com o chimarrão. Exatamente. E aí te servindo com a mão direita, como se eu estivesse te cumprimentando, recebendo. E aí eu tomo o chimarrão e aí a gente tá aqui numa roda de conversa. Depois eu passo para quem tá à minha direita e assim o processo todo até terminar a roda. E um detalhe bem importante, quando a pessoa recebe o seu chimarrão, vai tomando de golinho em golinho até que acabe essa água. A gente utiliza a mesma cuia, mas não divide a água. Então essa é uma parte importante. Quando fizer aquele barulhinho no final do chimarrão, que normalmente nas outras bebidas é indelicado, é sinal que você tomou ele todo. É isso aí. Delícia. Muito bom. Pensando na miscigenação cultural do Brasil, que é muito grande. Você sabe a origem da sua família? Qual é a sua ancestralidade? Eu sou uma mulher negra, né? Então, meus ancestrais foram escravizados, né? Meu pai é do sul de Minas. Inclusive, assim, Minas tem a questão da religiosidade muito forte. Sim. Muito forte. E aí tem todas aquelas igrejas e tal. Então, isso é uma coisa que também eu tenho o hábito também, muito por causa do meu pai, de quando eu visito outras cidades, conhecer também as igrejas, sabe, do lugar. Na verdade, eu acabei de fazer um teste de DNA, Olha! então eu sei exatamente. O que saiu no teste? Saiu 32% sul da Europa, em torno de 20 e poucos por cento do Congo Olha! e uns 10% da Angola e o restante nativos sul-americanos. Minha família é toda portuguesa, tanto parte de pai quanto de mãe. Meus avós maternos são portugueses e a família de parte de pai é toda proveniente da Alemanha. O meu avô veio de Atenas. Ele veio pra cá por quê? Ele veio porque ele queria uma vida melhor. Veio ele, o irmão e o pai. E eles vieram pra cá. O irmão, ele foi trabalhar, o irmão foi estudar. E ele começou a lidar com café. Primeiro ele foi mascate, depois ele começou a lidar com café, na época forte do café. Já faz mais de um século que os primeiros imigrantes italianos pisaram aqui em Bento Gonçalves e junto com eles, claro, trouxeram a gastronomia, trouxeram a cultura, trouxeram os vinhos. O Museu do Imigrante é um ótimo local para você conhecer um pouco mais da história dessas famílias que abandonaram a sua terra natal em busca de uma vida melhor. Para conhecer um pouco mais desse acervo, eu vou conversar agora com a curadora do museu. O museu ele tem muita história, Bruno, e ele é um espaço muito importante dentro do município. Primeiro porque ele é o único espaço público de memória da cidade, né? Então é um museu municipal. E é do tipo histórico, então, onde a gente procura trazer um pouco da ambiência, ou seja, fazer com que o visitante se sinta um pouco naquele passado, né? Lá do final do século XIX, enfim, como essas pessoas viviam naquele período, início do século XX principalmente. O museu ele tem 8 salas, né? Então cada sala é uma sala temática. Como é que a gente começa então a introduzir o visitante nessa imersão histórica, né? A primeira coisa que a gente costuma ressaltar é a própria história do prédio. O nosso principal acervo é o prédio, então, né? Ele é datado de 1913. Depois, ele teve diferentes usos ao longo do tempo. E aí a gente faz, então, a ligação com a história, né? Enfim, com esse processo da imigração que ocorreu no final do século XIX, com a vinda, né, de maior número de imigrantes italianos, só que, enfim, a gente tem outras etnias também que fizeram parte dessa leva, como poloneses, alemães, espanhóis, franceses, né? Isso a documentação histórica nos traz.
E o museu, ele é um museu de ambiência, então esses objetos que o visitante vai conhecer se remetem ao cotidiano dessas pessoas. Agora, Deise, eu queria também que você falasse, eu vi vários objetos interessantes aqui, da época do vinho artesanal, que tinha a pisa do vinho e vocês aqui têm os objetos originais. Isso, exatamente. Então, na sala, no segundo andar, na sala do vinho, nós temos objetos que falam, então, sobre a produção artesanal do vinho e também sobre a questão, já trazendo algumas características da produção industrial do vinho. E aí a gente chama bastante atenção para a mastela, né? Então, que é um objeto popularmente conhecido e muito, enfim, difundido entre turistas, enfim, isso causa muita curiosidade, as pessoas querem saber, nossa, é verdade que pisavam nas uvas para fazer vinho? Tem muito filme com essa cena. Tem muito filme, enfim, é uma memória coletiva, né? Agora a gente está aqui com a Ângela, ela é descendente de italianos, historiadora, trabalha aqui no museu, sabe bastante sobre a história da imigração, né, Ângela? Mas eu queria saber de você, se você sente até hoje a força dessa tradição italiana aqui em Bento Gonçalves. Sim, Bruno, eu acho que é impossível não sentir essa presença na nossa cidade, né? Desde as festas tradicionais, como a Fenavinho, a Vindima, na comida, né, que é tão marcante aqui na região. Nos vinhos. No vinho, a presença do vinho, que é uma cultura familiar já. Praticamente todo mundo conhece alguém que produz vinho em casa, ou então tem alguma família que produz algum tipo de alimento tradicional em casa. E também na presença aqui no Museu do Imigrante, né, que como eu trabalho aqui, eu vivencio isso todos os dias. E quando essa história da imigração italiana começa aqui em Bento Gonçalves? Bom, então, no ano de 1875 chegam as primeiras famílias aqui em Bento Gonçalves. Lá para o finalzinho do ano, perto do Natal, chegam as primeiras famílias. E elas vão se instalando aqui. Chegam primeiramente 40 famílias e depois esse número vai aumentando com as diversas levas que chegaram aqui. E essas famílias vão fazendo com que a cidade cresça e tornando Bento Gonçalves o que ela é hoje. Você já viajou para algum estado do sul do Brasil? Já viajei para Santa Catarina. Que tal? Eu gostei. Em Santa Catarina eu conheci a Guarda do Ibaú já faz muito tempo, né? Então, quando eu fui, era um lugar pequenininho, né? As ruas estreitas, com praia, muito surfista. Eu tenho uma recordação boa. Vocês conhecem o sul do Brasil? Não, ainda não. A gente sempre pretende conhecer. No imaginário de vocês, o que vocês acham que vocês vão encontrar lá no sul? Frio. Frio? Bastante frio. Você? Frio também. Monday came, I was thinking about you, thinking about how I'm gonna be with you. Curitiba é uma das cidades que tem o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil e de uns 15 anos para cá tem se transformado em ritmo acelerado. A quantidade de novos empreendimentos por aqui é enorme. E para entender como essa transformação está impactando a vida dos curitibanos, eu vim conversar com o Erwin, um arquiteto de Curitiba que se disponibilizou em me ajudar a entender um pouco mais desse processo de mudanças na cidade dele. Curitiba recebeu muitas pessoas de fora para estudar, teve um crescimento grande em indústria, então veio muita gente de fora. Também teve um período que ela foi capital do eventos de negócios, então a população de Curitiba transformou muito, assim, então começou a virar mais cosmopolita mesmo. E aí o comportamento das pessoas acabou mudando, então essa ocupação na rua, assim, 15, 20 anos atrás era inimaginável, ninguém quer ficar na rua porque é frio, porque chove. E daí as pessoas que vieram de fora, eu vejo assim, pelo menos, começaram a quebrar esses paradigmas, assim. E pegou muito bem, então tem barzinhos ali, tem ruas que tem só bar, como funciona muito no Leblon, aquela ocupação, BH também, né, tem muita coisa na rua.
Então essa transformação é bem visível, tem vários núcleos assim de ocupação, vagas vivas, também tem uma disputa disso, né, de implantar. Mudou muito a cara da ocupação urbana na cidade nesses últimos 15, 20 anos. Assim. Além do café, o que o visitante aqui em Curitiba tem que provar? Bem característico assim, nessa época ainda de inverno, é o pinhão. Pinhão? Com certeza. Pinhão é o fruto da araucária, né? E essa época as pinhas, elas crescem, pesam, caem e aí esparrama o pinhão pela grama, assim, e dá pra fazer na chapa, é muito gostoso. Acho que eu vou te levar num lugar pra você conhecer o pinhão então, e provar nessa. um pouco. Vamos provar o pinhão, então. Saw you first in a car shotgun, baby, I knew you were the one. Sunday's coming around the bend, and I can't wait to start over again. E aqui a gente está na frente dele, clássico do Paraná. Pinhão. Isso aqui é a semente da pinha, né? Isso. A pinha é o fruto e o pinhão é a semente. Então, se você plantar isso aqui do jeito certinho, vai crescer uma araucária. E aí você abre a pinha? Não, na hora que ela cai do chão, ela já estoura, geralmente, sabe? Então, ou as pessoas derrubam do galho e ela abre, porque ela é como se eu tivesse tudo junto assim, né? E forma a pinha. Aí quando ela cai, esparrama. Aí você vai pegando os que são mais gordinhos, que tá com a semente dentro. Daí esse preparo aqui foi cozido e na água só, uns 40 minutos mais ou menos. Só água, não tem só sal, água. né? Pode pôr sal, só sal, não tem muito o que temperar assim. E daí quando ele tá abertinho assim, é porque já tá no ponto bom de comer. E aí como come? Aí a sugestão é, a gente faz de um jeito mais simples, que é morder. Desse lado. E ele pula. Tá vivo. Vou fazer de novo. Desse lado aqui, né? É, desse lado aqui. Daí ele abre, você tem certeza que ele não tá com alguma coisa estragada e manda ver. Não tem muito sabor, mas ele é gostoso. Tipo, se assemelha a um feijão, assim. Sim, e parece também um pouco castanha, né? É uma castanha, deixa de ser. É nutritivo? É bem nutritivo. Não sei detalhes, mas é bem nutritivo. Muito bom, adorei. Obrigado por me apresentar Pinhão do Paraná. Pinhão. Você falou que seu pai tem uma ascendência alemã, né? Você já foi na Oktoberfest aqui no Brasil? Nunca tive a oportunidade de ir, mas com certeza é um programa que está ali no meu checklist para cumprir. Você gosta de beber? Não muito. Não. Você é daquelas que se fosse, porque você sabe que lá em Santa Catarina tem a Oktoberfest. Sim. Você iria, mas você ia ficar lá quietinha, assim, só observando o show. Se eu fosse, eu iria participar. Eu tenho uma amiga que ela vai todas as festas, ela tem a roupa e ela vai vestindo a família inteira. E ela é de Frida, de Fritz, e vão e fazem. E ainda tem o canecão pendurado e vão Oktober e vão fazer o maior sucesso. Boa parte dos turistas que vêm para Blumenau, eles vêm conhecer a Oktoberfest, que acontece aqui na Vila Germânica, um lugar super incrível. É uma forma de viajar para a Alemanha sem sair do Brasil. Eu estou aqui ao lado do Marcelo Greuel, ele é secretário de turismo e também o presidente aqui da Vila, Marcelo. Presidente da Vila, secretário de turismo. Você disse bem, a Oktoberfest hoje é o grande marca da cidade de Blumenau. Recebemos aqui quase 600 mil pessoas nessa que é a segunda maior festa Oktoberfest do mundo, né? Só perdendo logicamente para a original lá em Munique, né, que tem mais de 250 anos. Esse parque como um todo recebe 1.700.000 pessoas dos mais variados tipos de eventos aqui na nossa cidade.
Marcelo, a preparação para o Oktoberfest é um ano inteiro, né? É o ano inteiro. É uma preparação que exige um esforço muito grande de toda a nossa equipe. Claro que já são 37 edições, 38 edições dessa festa, que se tornou uma marca da resiliência do próprio povo de Blumenau, uma cidade que sofreu muito com as enchentes, né, com grandes catástrofes, grandes enchentes, e que se ressurgiu, se reinventou a partir daí e que criou essa grande marca que é o Oktoberfest Blumenau. Tem muito alemão que vem aqui conhecer? Muito alemão, tem muita gente que vem da Alemanha, fundamentalmente na época da Oktoberfest, conhecer a nossa Oktoberfest e sai daqui tão felizes quanto a deles lá em Munique. Daqui a gente não deixa por baixo, né? Não, nós temos certeza que oferecemos uma experiência tão rica quanto a deles. Ich will dich berühren, dich verführen, deinen Körper an mir spüren. Babe, du machst mich crazy, ich geb dir alles, was ich hab, baby. Ich will dich berühren, dich verführen, deinen Körper an mir spüren. Babe, du machst mich crazy, ich geb dir alles, was ich hab, baby. Essa aqui é a rua 15 de novembro, a principal avenida aqui de Blumenau, é onde acontece o desfile da Oktoberfest. No passado, ela se chamava Wurststraße, ou Rua da Salsicha. Wurststraße. Gente, alemão é difícil pra caramba. Vocês já comeram produtos feitos de ovelha, de leite de ovelha? Eu tomava leite de ovelha quando eu era criança. Porque você tinha alergia? Porque eu tinha alergia e acho que não existia essa coisa da lactose, então acho que o que mais resolvia a questão era o tal do leite de ovelha. E você lembra do sabor? Não, de forma alguma. Eu era muito pequenininha. Forte. Gente, uma das principais atrações aqui de Bento Gonçalves é o Parque da Ovelha. E aqui, a atividade mais legal, mais fofa, é você amamentar um filhotinho como a Chica Maria, que é a ovelha negra da família. Eu vou fazer isso agora. Cadê a mamadeirinha da Chica? Daqui. Vamos... Oh, meu Deus. E o Parque da Ovelha é uma atração imperdível para quem viaja com crianças. As atividades aqui são baseadas na rotina de uma fazenda de ovinos. Além de alimentar os filhotes, o turista poderá acompanhar o pastoreio e o corte de pelos das ovelhas. Além delas, outra atração do parque são as aves de rapina. E se depois do passeio a fome bater, o parque ainda oferece degustação de produtos feitos à base de leite de ovelha. Espero não ter te atrasado. Não, dessa vez não. Consegui, por incrível que pareça, chegar antes do previsto. Normalmente é aquela correria de trabalho, que a gente acaba chegando em cima da hora, mas hoje deu pra chegar um pouquinho antes. Um pouco mais tranquilo. Obrigado, viu? Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.